Olá, você é bem-vindo aqui no canal. Nós já resumimos cada um dos 27 livros do Novo Testamento. E agora, nesse vídeo, nós vamos dar uma passada em toda a história do Novo Testamento. E cada uma das imagens que for aparecendo aqui são exatamente desses resumos que nós fizemos. Eu queria sugerir a você que, após escutar este panorama do Novo Testamento, você escutar cada um dos outros resumos dos livros. Aliás, eu não sei se você sabe, nós também já fizemos a mesma coisa com o Antigo Testamento. Ou seja, nós temos todos os 66 livros da Bíblia resumidos aqui no canal. Então faça isso. Dedique tempo para aprender um pouco mais sobre a Palavra de Deus. Vamos lá então? 100 anos de história em apenas alguns minutos. O Novo Testamento veio para substituir um testamento antigo que foi a época que antecedeu a vinda do nosso Jesus Cristo a esta terra. E quando Jesus nasceu, o calendário foi zerado. A sua vida e a sua vinda foram tão importantes que ele não só dividiu a Bíblia no Antigo e Novo Testamento, não só dividiu a história em antes dele e depois dele, contagem do nosso calendário, mas ele também estabelece um grande divisor de águas, um marco muito bem estabelecido na vida de cada um de nós. Quando Jesus nasce em nosso coração, ele também faz uma diferença notável entre a nossa vida antes de Cristo nela e a nossa vida depois de Cristo nela. O Novo Testamento começa com uma seção de livros conhecidos como os Evangelhos. Estes livros são biografias de Jesus e contam sobre o seu nascimento, a sua vida, os seus ensinos, seus milagres, suas curas, também a sua morte, a sua ressurreição e a sua ascensão aos céus. E cada um desses evangelistas procura apresentar Jesus sob a sua ótica, de uma forma diferente uns dos outros. O Evangelho de Mateus, por exemplo, que foi escrito por um dos discípulos de Jesus, alguém que seguiu as suas pegadas, procura apresentar Jesus como o Messias prometido a Israel, como o leão da tribo de Judá. Marcos, por sua vez, procura apresentar Jesus como o servo sofredor, aquele que não veio para ser servido, mas veio para servir. Lucas procura apresentar Jesus como o Filho do Homem, e que enfrentou dores verdadeiras, cruéis, para assumir a humanidade e a posição de cada um de nós. E João, que também era um discípulo de Jesus, aliás, o discípulo do amor, procura apresentar Jesus como o Filho de Deus, como aquele que veio do céu para providenciar a nossa salvação. E é interessante que essas 4 formas como Jesus é apresentado pelos 4 evangelistas, exatamente nesta ordem, eles têm uma relação com uma profecia, com uma visão que Ezequiel teve lá no Antigo Testamento em relação a 4 seres que apareceram. Um primeiro ser que tinha a face de leão, um segundo que tinha a face de um boi, o terceiro que tinha o rosto de um homem e o quarto que tinha a forma de uma águia. Esses 4 animais, nesta ordem, representam exatamente as 4 figuras como Jesus é apresentado nos 4 evangelhos. Isso é mais um detalhe e mais uma curiosidade muito interessante em relação à perfeita e incrível Palavra de Deus. O livro que vem a seguir é um livro histórico que faz um elo imprescindível entre a história de Jesus e a história da Igreja. Este livro é o de Atos dos Apóstolos. E alguém já disse, de maneira muito interessante e correta, aliás, que esse livro bem que poderia ser chamado Atos do Espírito Santo, já que nós vemos muito fortemente a atuação e a presença do Espírito Santo naquele começo da Igreja. No livro de Atos, nós encontramos parte da biografia de Pedro e João e também do apóstolo Paulo. E esses 3 homens, bem como todos os outros que tiveram um encontro verdadeiro e íntimo com Jesus, tiveram as suas vidas transformadas. Pedro, por exemplo, como apresentado em Atos, é diferente do Pedro que nós conhecemos pelos evangelhos.
E esse apóstolo Pedro, uns 30 anos depois da vida de Jesus, escreveu 2 cartas que nós temos na Palavra de Deus. E o objetivo dessas cartas era instruir os cristãos a permanecerem firmes, de pé, mesmo que ventos contrários de doutrinas falsas soprassem fortemente contra eles, e mesmo que a perseguição fosse muito feroz. João escreveu 3 cartas que nós temos na Palavra de Deus. E a ênfase dessas suas cartas é o amor de Deus por nós, e também o amor que nós precisamos devotar a Deus e o amor que devemos expressar em atitudes para com o nosso próximo. Uma outra pessoa que teve sua vida transformada no encontro com Cristo foi Tiago, que era irmão de Jesus. E após a ressurreição de Jesus, ele se converteu, se tornou um importante líder da igreja de Jerusalém, e a sua carta mostra para a gente a importância de termos a nossa fé em ação, de colocarmos o nosso coração em nossas mãos, enfim, de demonstrarmos amor. E um outro irmão de Jesus, chamado Judas, que também só se converteu após a ressurreição de Jesus, escreveu uma carta na Bíblia. E essa carta é uma orientação para que os cristãos não saíssem do trilho, mas permanecessem firmes sem se desviar da fé, sem se desviar do caminho no qual foram ensinados. E uma outra carta no Novo Testamento, a única cujo autor nós não conhecemos, é a carta aos Hebreus. E nesta carta é mostrada a supremacia de Jesus sobre tudo e sobre todos, e o cumprimento de todos os rituais, sacrifícios e figuras do Antigo Testamento tem o seu cumprimento em Jesus. Portanto, o livro de Hebreus mostra que a história do Antigo Testamento era uma sombra do Jesus que viria. E esses livros que foram agora mencionados, eles compõem a seção bíblica conhecida como Cartas Gerais, já que eles não foram endereçados a igrejas ou pessoas em específico. Ainda falta-nos conhecer, é claro, as famosas cartas de Paulo. Este homem teve também a sua vida absolutamente transformada a partir do encontro com Jesus, e ele, que era um perseguidor dos cristãos, se tornou um dos homens que foram mais perseguidos por causa da sua fé em Cristo. E ele escreveu nada menos do que 13 cartas, ou seja, praticamente metade dos livros do Novo Testamento. E o apóstolo Paulo realizou 3 viagens missionárias, pelo menos, como nós temos registrado no livro de Atos. E durante a sua segunda viagem missionária, ele escreveu as suas 2 cartas aos Tessalonicenses. Nestas cartas, ele orienta o povo a estar pronto para o retorno de Jesus, porque quando a trombeta tocar, nós precisamos estar preparados para o nosso encontro com o Mestre. E algum tempo depois, durante a sua terceira viagem missionária, Paulo escreveu mais algumas cartas, como as de 1 Coríntios, em que ele procura corrigir erros graves que estavam sendo cometidos naquela importante igreja em Corinto. Era uma igreja problemática e difícil. E também a segunda carta aos Coríntios, em que Paulo procura, nesse texto, defender o seu apostolado, embora procurasse fazer isso com temor e humildade, já que ele afirma que tinha um tesouro precioso em sua vida, nele mesmo, que não passava de um vaso de barro. Nesse período também, Paulo escreve a carta aos Gálatas, cujo teor maior é sobre a libertação, sobre as correntes que foram quebradas e sobre a não mais necessidade de vivermos sob o domínio da lei, já que vivemos agora na era da graça. E também a carta aos Romanos, que é o texto que Paulo explica de maneira muito profunda e muito preciosa a nossa salvação, pois é como se estivéssemos afogando e Jesus lançasse para nós uma boia que fosse de fato uma boia da salvação e aí nos livrasse então daquela morte horrível e prometesse para nós uma salvação que começa aqui na nossa terra e invade a eternidade. Mas nem sempre o apóstolo Paulo pôde realizar viagens missionárias, pois por várias vezes ele foi preso. Enquanto esteve preso, ele teve a oportunidade de escrever algumas cartas também, que são conhecidas como as cartas da prisão.
Dentre elas está a carta a Filemon, em que Paulo orienta que Onésimo perdoe o seu escravo fugitivo e trate-o com um estilo novo de vida, não mais como um escravo, mas como um irmão em Cristo, já que ele agora já havia experimentado da liberdade que Cristo oferece. A carta aos Colossenses, em que Jesus é apresentado como o cabeça da igreja, aquele que está elevado sobre a mais alta posição. E também a carta aos Efésios, que é como um complemento da carta aos Colossenses, já que apresenta a igreja como o corpo de Cristo e a necessidade dela viver em unidade, amor e constante crescimento. E também a carta aos Filipenses, cujo tema central é a alegria. É o sentimento que deve tomar conta do nosso coração, mesmo que estejamos passando por momentos difíceis. E Paulo ainda escreveu cartas com conselhos a jovens pastores, que são as cartas na Bíblia conhecidas como as cartas pastorais, em que está a carta a Tito, em que Paulo mostra a diferença de alguém que experimenta Jesus e tem a sua vida totalmente transformada por ele, passando da morte para a vida, e também as duas cartas a Timóteo, em que são apresentados conselhos de como pastorear, de como usar bem o seu cajado, de como instruir bem as ovelhas nos caminhos do Senhor. 2 Timóteo, aliás, é a última carta escrita por Paulo. Ele só saiu daquela prisão de onde ele escreveu essa carta para ser morto pela causa de Cristo, e é uma carta muito emocionante de ser lida. E, finalmente, o último livro da Bíblia, escrito pelo apóstolo João, é o livro que ocupa uma categoria única, a categoria da revelação, e é o livro de Apocalipse. É a ideia de uma cortina que estava fechada e João é convidado por Jesus para ver o que está por detrás das cortinas, como que se elas fossem abertas e fosse então revelado a João tudo o que haverá de acontecer nos últimos dias. E é um livro maravilhoso, pois conta o fim da história, pois mostra que tudo acabará bem, pois mostra o poder e a soberania do nosso Deus sobre todas as coisas. E este é um resumo do Novo Testamento. É relativamente pequeno e você pode lê-lo em poucos meses. Eu sugiro que você faça isso, para conhecer um pouco mais de Jesus, o seu modelo de vida, para conhecer um pouco mais da história da igreja passada e a história que nós continuamos escrevendo dela hoje, para conhecer um pouco mais sobre os conselhos que um dos maiores cristãos de todos os tempos, o apóstolo Paulo, deu para as igrejas. Também conhecer algumas orientações dadas a pessoas de modo geral, como nas cartas gerais. E para conhecer o fim da história, o fim da linha, a nossa vitória com Jesus sobre todo o mal, sobre o pecado, sobre a morte e para toda a eternidade. Espero que esse resumo tenha abençoado a sua vida e que você continue amando a palavra de Deus e se interessando por ela. Que Deus te abençoe.